E aí, meu sétimo ano, como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de me ver, eu tô sentindo isso daqui. Ó, deixa eu explicar o porquê nossa primeira aula do nosso retorno vai ser gravada, né? Primeiro, pra gente dar uma agilizada no nosso conteúdo, uma agilizada de uma maneira leve, né? Calma, não vai ser algo corrido não, pra vocês compreenderem. Fiz um slide top, da hora. E também porque nesse momento, né, quem disse que a gente é impossível de estar em dois lugares ao mesmo tempo, tô aqui dando aula para vocês e tô lá em uma das salas do oitavo ou nono ano nesse momento. Eu tô vindo do futuro avisar isso para a gente seguir as nossas orientações para a volta às aulas de maneira híbrida para eles. Fiquem tranquilos que se Deus quiser as coisas melhorando, vocês vão voltar também. Tô muito ansioso para ver cada um de vocês, tá certo? Então, vamos lá continuar aqui nosso conteúdo, porque a nossa vida não pode parar. Então, vamos lá. Detalhe, daqui a pouquinho eu tô ao vivo com vocês, tá certo? Lá no Meet. Então, daqui a um tempinho, quando esse vídeo acabar e eu acabar lá no oitavo e nono ano, ou seja, no nosso segundo horário, eu envio o link para a gente vir ao vivo para nossa aula, tá certo? Então, vamos embora. Então, ó, antes das nossas férias, né, estávamos estudando sobre plantas, não é isso? Falamos sobre a importância das plantas, as características gerais. Lembram disso, né? Esse slide vai estar disponível para vocês depois lá no Google Classroom, hoje mesmo, tá certo? Então, assim, quando eu chegar, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar no Classroom para depois vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então, a gente viu a questão da célula vegetal. Espera aí que aqui sempre foi difícil de passar. Passou. Vimos também sobre fotossíntese e respiração celular. Lembre-se, é importante saber a diferença de um, tá certo? Fotossíntese utiliza o quê? Respiração celular utiliza o quê? Lembre-se disso, tá certo? Onde é que ocorre a fotossíntese? Onde é que ocorre a respiração celular? Tá bem? Tudo isso a gente viu. Eu tô passando aqui assim um slide, né, para a gente relembrar aí o que é que a gente viu, mas as nossas aulas de revisões, vamos ver bem direitinho, tá certo? Vamos ver novamente, passo a passo. Então, vimos aqui também esquematicamente como é que acontece a fotossíntese e a respiração celular, né? Bem como também onde ocorre, quando acontece, qual é o gás que é absorvido e qual é o gás que é eliminado e qual é o resultado de cada um desses dois processos da fotossíntese e da respiração celular, tá certo? Fizemos uma atividadezinha, né? Acredito que todo mundo fez ela. E agora, especificamente, vamos para o nosso grupo das plantas. Então, esse é o nosso conteúdo aqui do dia 12 de julho, o grupo das plantas, tá certo? Mas, antes de passar exatamente para o grupo das plantas, gente, como foi que essas plantas surgiram? E aí, quando a gente fala de plantas, o que é que tá passando agora na cabeça de vocês? Tá passando aí uma árvore grande, imensa, como uma sequoia? Tá passando um pinheiro, um cajueiro, uma mangueira, um coqueiro? Ok, tudo isso é planta, gente, tá certo. Tá passando aí na mente de vocês também samambaias? É planta também. Será que alguém pensou mais especificamente em musgos? Também é planta, tá certo? A participação especial dos cachorros, né? Você já sabe que aqui tem. Opa! Sem voar, gente. Obrigado. Então, esse conteúdo tá aí na página 36, tá bem? Grupo das plantas. Mas aí, onde é que surgiu essas plantas? Vocês sabem que aqui na ciência, não é julgando religião de ninguém, tá certo? Mas a gente vai sempre trabalhar nas ciências em si uma questão evolutiva, tá certo? E não algo religioso. Então, se vocês disserem aí para mim na prova que foi Deus que criou, não vamos utilizar
esse termozinho, tá certo? Pelo menos para a prova, tá bom? Então, como essas plantas surgiram? Olha aí eu pensando, mas eu pensando bem, estudando bem direitinho. Sabe de onde foi que elas surgiram, pessoal? Veio de um grupo, tá certo? Das algas verdes. Então, acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre essas algas verdes. Estudaram um pouquinho sobre elas. E se não estudaram, vão estudar agora no oitavo, ano que vem, no oitavo ano, se Deus quiser, e presencialmente, tá certo? Então, esse grupo aí de algas verdes foi de onde deu origem a todas essas plantas que vocês conhecem. E isso há milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Tá certo? Professor, o senhor está falando com uma certeza tão grande. Quais são essas evidências que acontecem aí? Então, gente, para a gente aqui a parte científica falar algo, a gente tem que mostrar evidências mesmo, tá certo? Então, essas evidências, registros que tanto acontecem em um grupo quanto em outro. Então, essas evidências da evolução dos vegetais, a parte das algas verdes, é que eles compartilham, tanto as algas verdes quanto o grupo de plantas que vamos estudar, apresentam características nos dois, tá certo? Essas características são o quê? Presença de clorofila. Aqui está especificamente clorofila A e B, porque eu falei para vocês que tem outros tipos de clorofila, C e D, tá certo? Mas para esses dois grupos aí, uma evidência evolutiva das algas verdes para o grupo das plantas, clorofila A e B. Bem como também pigmentos carotenoides. Lembra que eu falei para vocês que os pigmentos fotossintéticos apresentam, além da clorofila, outros também, que nesse caso aqui é os carotenoides, o que deu uma coloração um pouco mais amarelada, tá certo? Bem como também a reserva alimentar, que é o amido. Professor, eles comem maisena, é isso? As plantas, as algas verdes, é maisena. Não, gente, não é aquele amido de milho não, tá certo? O amido que a gente tá falando aqui é um carboidrato, tá certo? E lembre-se, carboidrato é fonte de energia, tá bem? Carboidrato pra gente, onde é que a gente se alimenta? Na batata, no arroz, tá certo? Então, esse carboidrato está presente aí nesse registro das evidências da evolução. Bem como também lá nos cloroplastos há uma semelhança do DNA. Professor, lá no cloroplasto tem DNA? Tem sim. Eu não sei se vocês viram quando eu estava estudando célula, tá certo? Sobre endossimbiose, que os cloroplastos, tá certo? Bem como as mitocôndrias também, poderiam ser uma célula que foi englobada por outra. Para resumir assim para vocês. Mas se vocês não viram, depois a gente vê isso daí. Vocês me avisam depois, tá certo? Então, há essa semelhança no DNA dos cloroplastos, tanto das algas verdes quanto desses grupos de plantas, tá certo? Oxe, mas tá bem, professor. As algas verdes estão lá no ambiente aquático, precisam de bastante água, estão submersas. E as plantas aqui não estão submersas. O cajueiro da minha avó lá no quintal não está submerso numa água. O cacto aqui, que representa a torcida de um ex-BBB, não está submerso. Pelo contrário, ele falta água, né? Então, como foi que aconteceu essa transição para o meu terrestre? Foi do dia para a noite? Tipo, opa, a água verde está lá dentro da água. Vou sair agora daqui e vou lá para ali, para a terra. Eu vou ficar lá um pouquinho levando o sol. Não, não foi dessa maneira, tá certo, gente? Aconteceram adaptações, tá certo? Tanto morfológicas, essas adaptações morfológicas que eu estou me referindo, é a questão da estrutura em si, bem como também fisiológicas, internas, tá certo? Nessas plantas. A gente vai ver isso bem direitinho, bem mais na frente, sobre essas questões dessas adaptações. A gente já até conversou um pouquinho quando estava trabalhando sobre biomas, lembra? Plantas lá no ambiente frio, plantas no ambiente mais quente.
tá certo? Então, tragam aí, refresquem a memória desses exemplos que já utilizamos. Pois bem, então quais são os grupos das plantas, professor? Os grupos, gente, são os seguintes. São 4, tá certo? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá certo? Então são esses 4 grupinhos. Todas as plantas que conhecemos, plantas terrestres, tá bem? Elas estão agrupadas aí. Professor, aí dentro desses grupos podem ter plantas aquáticas? Podem sim, tá certo? Aqui para vocês, plantas não vai ser tão abrangente dessa forma. Vocês vão conhecer o básico. Quando chegar no 8º ano que forem estudar aí os reinos, aí a gente se aprofunda mais um pouco, tá bem? Então, são esses 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Gente, olha uma questão aí, até de organização. Deixa eu colocar aqui minha setinha. Beleza, quer dizer, até uma questão de organização. Observem que essas plantas aqui, essas briófitas, são bem pequenininhas. E à medida que vai passando de um grupo para outro, vai crescendo. Então, se essas plantas estão crescendo, isso daí está numa ordem evolutiva mesmo, tá certo, pessoal? Então, se essas plantas estão crescendo de alguma forma, essa não é a mesma planta em si, tá certo? Aqui é um determinado grupo que é bem pequenininho. Aqui é um outro grupo que já aumentou um pouquinho. Aqui é um outro grupo que já aumentou e aqui é outro grupo que já teve uma diferença aí. Eles estão agrupados dessas formas porque apresentam características diferentes que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pela uma questão de tamanho, tem algo bastante importante que eu quero que fixem isso na cabeça de vocês, tá certo? Observe o tamanho dessas briófitas, tá certo? São bem pequenininhas, tá certo? Aqui tá como se fosse um tapetezinho verde em cima de uma rocha. Então, esse grupo aí, e especificamente esse grupo, tá certo? Ele é um grupo avascular. O que é isso, professor? Então, um grupo avascular, tá certo? É um grupo de plantas que eles não apresentam vasos condutores. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas só pelo nome, é um vaso condutor, está conduzindo alguma coisa. Então, nas briófitas não fazem esse tipo de condução de alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E as demais, professor? Só pela questão de tamanho, tá certo? A gente sabe que ela precisa aí de mais energia, de mais produtos para que seja distribuído tanto lá da raiz, tá certo? Até na última folhinha que tiver essa planta lá em cima. Então, para todos esses demais grupos aí, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eles são vasculares. Vascular que apresentam vasos condutores, tá certo? Lembre-se bem, gente, quando tiver esse A aqui na frente de uma palavrinha, tá bem? Aqui na parte científica, é negação, ou seja, não tem. Avascular, não tem vasos, tá bem? Pois bem, então eu estava falando aqui para vocês que estava conduzindo alguma coisa, não é isso? Então, o nome bonitinho, isso daqui tá um acréscimo para vocês, tá certo? Para vocês saberem. O nome bonitinho aí é xilema e floema, desses vasos condutores, tá certo? Coloquei vermelho e azul. Então, as plantas que são vasculares, elas vão apresentar vasos condutores de seiva, tá certo? Que é o xilema. E para a distribuição de nutrientes é o floema. Professor, calma. Como assim? Vasos condutores de seiva, distribuição de nutrientes, xilema e floema. Então, quero que vocês entendam da seguinte maneira. São canos, tá certo? Canudinhos, para ficar mais fácil. São canudos que tem todo o corpo da planta, tá certo? E essa distribuição vai ser o seguinte. O xilema, ele vai levar seiva bruta. Eita, o que é seiva bruta, gente? Seiva bruta é exatamente, tá certo? Água, nutrientes,
tá certo? Que vai precisar. Então, se o xilema, ela vai conduzir seiva bruta, que é águas e nutrientes, então a planta pega água da onde, gente? Da onde? Da onde? Da onde? Isso, das raízes. Então, se ele está pegando das raízes, esse xilema sobe, não é isso? Porque está pegando água lá do solo para levar para a planta. Então, vai levar até na última folha, como eu falei para vocês. Então, xilema, lembre-se, sobe. E floema, distribuição de nutrientes. Aí o floema é a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, gente, é exatamente o quê? Glicose. Lembra lá que no processo da fotossíntese acontece a produção de glicose e essa glicose é o alimento da planta. A planta não é autótrofa e produz seu próprio alimento. Então, é exatamente aí a glicose. Então, essa glicose ela vai ser carregada das plantas, tá certo? Por esses vasos que são o floema. Daí eu pergunto o seguinte para vocês, eu sei que vocês vão me responder, né? Então, se eles estão vindo, gente, se esses floemas estão carregando glicose, tá certo? A glicose é produzida na fotossíntese. Onde é que acontece a fotossíntese? Muito bem, nas folhas. As folhas estão lá em cima, né, isso da planta? Então, consequentemente, esse vaso aí condutor, ele vai descer, tá certo? Não é isso? Das folhas para baixo. Então, gente, essa distribuição, tá certo? De xilema e floema, tá certo? Acontece por todo o corpo da planta. Observem aqui, ó. A setinha azul, ó, subindo, ó, vindo das raízes, tá certo? Ó, levando água das raízes, águas e minerais, essas bolinhazinhas aqui, ó, até essa folha, tá certo? E se essa planta continuar aqui subindo, ele vai levar até a última folha, tá certo? Bem como também o floema, ó. Observe que está saindo aqui das folhas, ó. Essa aqui está representando, ó, a setinha descendo, ó. Descendo, mas também sobe também. Por que também sobe, gente? Sabe por quê? O que é que tem lá em cima? Vai ter flores e frutos, então ele precisa também de energia. A gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Então, por isso o floema, ele tanto sobe quanto desce, tá certo? Mas é mais comum descer, porque não tem tantas folhas embaixo de uma planta, tá certo? Então, ela vai distribuir isso aí de uma maneira igual. Vamos compreender da seguinte maneira: uma planta não dá fruto durante o ano todo, né? Então, se ela não está dando fruto, não tem para que ela levar seiva elaborada lá para cima. Então, ela distribui mais para baixo. Agora, está acontecendo uma maior produção de frutos, de flores, então ela leva um pouquinho mais para cima do que para baixo, tá certo? Isso vai depender aí da época. Qualquer coisa, bota uma pergunta lá no WhatsApp, tá certo, gente? Ou daqui a pouco aguardo eu chegar aí para tirar dúvida. Mas vamos lá, tá certo? Não esqueçam disso. Aqui está mais um exemplo, só para vocês verem, já que eu vou disponibilizar esse slide, tá certo? Então, o xilema, aqui na minha esquerda, ó, a setinha em vermelho, ó, subindo, subindo desde as raízes até a parte mais alta da planta, tá certo? E aqui os floemas, tá certo? Descendo, saindo daí das folhas, descendo, descendo, descendo para as raízes, ou também subindo, aqui tá com flores, né? Então, se tá com flores, muito provavelmente depois vai dar frutos também. Então, tá subindo aqui também para distribuir energia para cá, tá certo? Ok? Xilema, sobe ou desce? Sobe, isso. Floema, sobe ou desce? Depende, mas vamos utilizar o desce. Então, xilema, sobe, floema, desce. Tá bem? Pois bem, gente, vamos lá. Então, a gente pode definir esses grupos aí de plantas para ficar até mais claro para vocês da seguinte maneira.
Então, temos o reino das plantas, tá certo? O reino plantae. Então, essas plantas, elas podem ser divididas em avasculares e vasculares. Avasculares, quando elas não apresentam vasos condutores. Vasculares, quando apresenta vasos condutores, tá certo? Quais são as plantas que são avasculares? É exatamente as briófitas, tá certo? Então, somente briófitas são avasculares. Quando a gente passa para os vasculares, nós temos quem? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá certo? Só que esse grupão, gente, só para ser dividido isso, temos três, a gente tem que dividir aí para eles ficarem direitinhos. Porque senão eles estariam somente reunidos em um único grupo, se tivesse só essas duas características. Concordam comigo? Já que eles estão em três grupos diferentes, esses que são avasculares, então é porque apresenta aí outras características, não é isso? Então vamos lá. Então, os avasculares, tá certo? Eles podem ser divididos em plantas sem sementes, tá certo? E plantas também com sementes. Essas plantas sem sementes é exatamente as pteridófitas, tá certo? Samambaia, gente, a samambaia que tem na casa de vocês, na casa da avó, tem semente? Não. Então, perdão? Então, elas são são vasculares sem semente, tá certo? Já as com sementes, tá sobrando aí dois grupos, gimnospermas e angiospermas. Então, tanto gimnospermas quanto angiospermas apresentam sementes. Eita, e agora? Eu vou ter que dividir, achar uma característica para dividir aí os dois. Já sei, eu vou dividir quem tem fruto e quem não tem fruto, né? Então tem uma diferença aí. Então, eu vou dividir em sem frutos, tá certo? As gimnospermas. E com frutos, as angiospermas, tá certo? Então, esse tá aí uma divisãozinha básica dos nossos grupos, porque a gente tem quatro, tá certo? Então, briófitas são avasculares, tá certo? As pteridófitas, elas não possuem sementes. As gimnospermas não apresentam frutos, tá certo? Mas têm sementes. E as angiospermas apresentam frutos, tá bem? Então esse é o nosso grupo de plantas. Gente, depois quando eu disponibilizar esse slide, copiem lá no caderno de vocês, tá certo? Esses mapinhas, características gerais, tá bem? Deixem lá, coloquem lá, por favor. Gente, vamos lá para os grupos. Deixa eu só ver aqui o tempo, que é para não passar muito tempo aqui no negócio. 23 minutinhos, dá tempo. Vamos lá. Então, briófitas, tá certo? Gente, nesse grupo aí, das briófitas, eu tenho o seguinte. Lembra-se que a biologia, a ciência, ela tem um nomezinho aí, a junção, né? Então, brio vem de musgo e fito, planta, né? Esse é porque tá do grego, tá certo? Mas fitas, plantas, eu falei isso para vocês já. Tem o nome fitas, lembre de plantas, tá certo? Aqui estão uns exemplos. Acredito que a grande maioria de vocês já viram dessas plantas minúsculas que são bem pequenas. Essa foto aqui, gente, tem uma impressão assim que tá ampliada, tá certo? Mas foi tirada de muito perto, mas elas são bem pequenininhas. A gente costuma encontrar em rochas, tá certo? Em ambientes sombreados, ambientes que são bastante úmidos, tá certo? Já já eu vou dizer por que eles precisam desses ambientes úmidos. Daí, quais são as características desse grupo, professor? Então, as características é o seguinte: eles vivem em locais úmidos e sombreados, como eu falei para vocês, justamente, pessoal, porque eles dependem de água para reprodução, tá certo? Precisa ter água para acontecer a reprodução. Elas são plantas que atingem poucos centímetros. É bem pequenininha, justamente porque elas são avasculares. Não apresentam vasos condutores, tá certo? Então, por isso, as plantas que apresentam vasos condutores, elas conseguem ser maior. Porque, gente, como é que vai acontecer exatamente a transferência
de água e de minerais para essas plantas, tá certo? Então tem que ter um vaso condutor. Professor, briófita não tem, então como é que acontece? Gente, no caso das briófitas em específico, acontece de passar de uma célula para outra, tá certo? Justamente porque elas não apresentam esses vasos condutores. Então daí, para repassar esses minerais e essa água, tá certo? Elas passam de uma célula para outra, vai passando bem gradativamente, tá certo? Até pela questão de tamanho delas. Como eu falei para vocês, depende da água para reprodução, para reprodução, tá certo? E são plantas avasculares. Exemplo, né? Temos os musgos. As briófitas, a gente não vai adentrar nisso daí, tá certo, gente? Mas as briófitas, elas apresentam 3 divisões. São os musgos, os antóceros e as hepáticas, tá certo? Então, essas plantas bem pequenininhas reúnem aqui briófitas e temos esses 3 grupinhos aqui dentro das briófitas. Gente, planta é tão grande, tão complicada. Aff, Maria, vocês não estão imaginando não, mas a gente não vai adentrar isso. Prestem atenção nas características, tá certo? De cada um desses grupos, que é o importante para vocês no momento. Olha aqui, gente. Nas plantas, a gente vai ter umas fasezinhas que a gente vai chamar de gametófitos e esporófitos. Gametófitos que vão produzir gametas e esporófitos vão produzir esporos. Isso mesmo. Tá bem? Então, quando vocês verem umas briófitas, tá certo? E ver essa hastezinha, esses tubinhos para cima, vocês estão vendo o esporófito, ou seja, ela vai estar prestes a se reproduzir aí pela maneira de esporos, tá certo? Então, ó, como é a estrutura? Gente, como eu falei para vocês, essa partezinha ó, da haste, né? Vocês estão vendo aqui, é exatamente o dos esporos, o esporófito, e essa partezinha de baixo é o gametófito. Gente, briófitas em específico, não apresenta raiz, caule e folha, tá certo? Por ser algo bem primitivo, então a gente chama, né, de rizoide, cauloide e filoide. Tem a mesma função, professor, da raiz, caule e folha? Sim, mas não chega a ser como conhecemos, tá certo? Raiz, caule e folha. Então, por isso a gente chama rizoide, cauloide e filoide, tá certo? Rizoide, raiz, cauloide, caule, filoide, folha, tá bem? Temos aqui a haste, ó, tá certo? Essa hastezinha, que é como vocês viram aqui, ó, a haste, e lá em cima, ó, né, onde eu tô apontando aqui, ó, tá vendo? Cada um negocinho desse pretazinho é exatamente a cápsula de onde vai sair os esporos, tá certo? Gente, a reprodução vai estar aqui nos nossos grupos de plantas somente para vocês se situarem em relação a como acontece, tá certo? É uma informação extra. Eu vou explicar aqui de uma maneira fácil para compreender, mas que não precisa adentrar todos esses detalhes de nomes que estão aí, tá certo? Não precisa disso. Eu quero que vocês entendam como é que acontece. Então vamos lá. Temos aqui, ó, 2 briófitas. Então uma planta masculina e uma feminina. Elas dependem de água para reprodução, por quê? Gente, a gotinha de água vai lá e cai, pum, daí vai liberar esses anterozoides, tá certo? Da planta masculina. Esses anterozoides vai lá para a planta feminina, tá certo? E vão nadar porque vai estar molhado com a gotinha lá de água, da chuva, vai chegar nessa osfera, tá certo? Quando acontecer essa fecundação, tá certo? Após várias divisões celulares, aí é que vai sair aquela haste. Aí quando sair aquela haste é porque aconteceu essa fecundação, tá certo, gente? Aí aqui já tá a fasezinha lá de cima que a gente chama de esporófito, tá certo? Esse esporófito, quando chegar a ficar maduro, ele vai liberar esporos. Esses pontinhos aqui, ó, liberando esses esporos, tá certo? Ele vai lá para o chão e vai ser germinado
e daí vai nascer uma nova briófita. Eu quero que vocês entendam, vocês do 7º ano, dessa maneira aqui, tá certo? Qualquer coisa, bota uma pergunta lá no WhatsApp. Tá bem, meu povo? Tranquilos? Por enquanto? Tá fácil, né? Vamos lá. Pteridófitas. Então, as pteridófitas, gente, ela é da seguinte maneira. As pteridófitas é o que a gente conhece como as samambaias, tá certo? Quais são as características desse grupo, professor? Então, as características desse grupo, eles são vasculares, como a gente já viu, tá certo? Então, a partir daqui, os 3 grupos de plantas são vasculares. Eles não possuem flores, não têm frutos, não têm sementes, tá certo? As pteridófitas. Assim como as briófitas, elas também vivem em ambientes úmidos e sombreados, tá certo? Exemplo é a samambaias. Gente, prestem atenção nessa questão das características, quando está indo de um grupinho para outro. Vocês podem ver que eles vão começar a apresentar algumas diferenças, né? Como, por exemplo, aqui em pteridófitas são vasculares. Mas eles mantêm uma característica da outra, tá certo? O que faz eles dar um passo no salto evolutivo aí é exatamente uma pequena característica. Nesse caso aqui, né? Começou a ser vascular. Então, opa, já fiquei diferente das briófitas. Já vou crescer, sou a diferentona. Então, vamos lá. Continuando. Tá aqui uns exemplos, tá certo? De plantas que são pteridófitas. Temos aí a samambaia, a avenca, a cavalinha. Muitas vezes vocês podem não conhecer essas demais, né? A avenca, a cavalinha, mas samambaia acredito que todo mundo conhece. Tá certo? Então, gente, essas plantas daí, bem como também no livro de vocês, tem o samambaiaçu, tá certo? Que acredito que todo mundo já viu no jardim aí. Olha aí na página 38, a primeira lá de cima. Então, gente, a estrutura dessas plantas é da seguinte maneira. Temos o que chamamos de folíolos, tá certo? Cada um desse daqui, ó, onde eu tô apontando aqui com o mouse, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Cada um desse, uma listinha dessa, é um folíolo, tá certo? A folha é isso aqui tudo, ó. É o composto, tá certo? A junção de todos os folíolos são a folha. Algumas pteridófitas apresentam o caule, tá certo? Do tipo rizoma, que esse caule é um caule que fica enterrado, é um caule que é subterrâneo. Então, quando vocês verem aí essa samambaia da avó de vocês, vocês vão ver somente as folhas, vocês não vão ver o caule dela não, tá certo? Muitas vezes a gente confunde isso aqui com caule. Ah, é o caule da samambaia. Não é, tá certo? Aqui tá vendo somente as folhas. Aí esse tipo de caule que está enterrado, a gente chama dá o nome de rizoma, tá certo? As raízes são aquelas raízes que são raízes adventícias. Vocês vão ver isso mais na frente, mas entendam o seguinte. Raízes adventícias é exatamente como se fosse uma cabeleira, gente. Essas raízes, elas são várias. Quem já arrancou um pé de milho já viu um exemplo de raiz. Então, aquele tipo é um tipo de raiz adventícia. São várias e 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 várias raízes bem pequenininhas, tá certo? Bem fininhas mesmo. Então, esse é o tipo de raízes adventícias. Professor, o que é esse negocinho aí que o senhor está passando agora em cima que recebe o nome de báculo? Então, o báculo é a folha jovem, tá certo? A folha, ainda quando não chegou aqui nesse tamanho bem bonitinha, ela recebe o nome de báculo. Ela tá assim bem enroladinha, tá certo? Tá começando a sair do caule. Agora, prestem atenção nessa característica bem específica que tá até mostrando aqui, ó. Cada um desse pontinho pretinho, que acho que todo mundo já viu numa samambaia. Esse daí, tá certo? São os soros, tá certo? Soros. Então, na parte inferior das folhas dessas plantas, quando estão adultas,
surgem esses pontinhos, que são os soros, tá certo? E com o tempo ele vai aumentando de tamanho, crescendo, 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 até que ele libera uma espécie de pozinho, digamos assim. Esse pozinho, sabe o que, gente? É os esporos, tá certo? Que esses esporos é que vão dar origem a novas plantas aí, tá certo? Quando está bem o solo úmido, bem necessário para que essa planta cresça, então vai surgir uma nova pteridófita, tá bem? Lembre-se, reprodução a gente não se atenta aí bem direitinho, como eu falei para vocês, mas a título de conhecimento, tá certo? Vamos lá. Então tem aqui a planta, ó, adulta, tá certo? Ela tá lá, que é a parte da folha, ó, com os soros. Esses soros, cada um deles vão liberar vários e vários esporos. Aí esses esporos, tá certo? Vão originar essa pequena estrutura que a gente chama de prótalo, tá certo? E daí desse prótalo vai ter a partezinha que é masculina e a partezinha que é feminina, tá certo? Exatamente no mesmo prótalo. Então, eles precisam de água para que os anterozoides encontrem a osfera, igual na briófita, tá vendo, gente? Então, necessita de água ainda, por isso que eles vivem em ambientes úmidos. Então, quando acontece esse encontro do anterozoide com a osfera, acontece a fecundação e daí, né, consequentemente, a germinação e surge uma nova planta, tá certo? Lembre-se, a reprodução está aqui a título de conhecimento, e conhecimento nunca é demais, não é isso? No livro de vocês, eu percebi que aqui não ficou o negócio, mas deixa eu tampar aqui, ó. Vamos lá. Então, gente, no livro de vocês, na página 38, tem aí para organizar as nossas ideias, tá bem? Vamos lá. Como é que a gente vai organizar essas ideias? Da seguinte maneira. Como é que é feito o transporte de nutrientes e água nas briófitas e pteridófitas? Como é que é, gente? Nas briófitas, como acontece? Digita aí no chat. Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos lá? Pois bem, então, nas briófitas acontece da seguinte maneira, de uma célula para outra, tá bem? Então, de uma célula para outra acontece essa transferência de águas e nutrientes, o transporte. Nas pteridófitas acontece como? Acontece através de vasos condutores, isso mesmo. Então, as briófitas, como elas são avasculares, então elas transferem de uma célula para outra. Já as pteridófitas, como elas são vasculares, então elas vão por vasos condutores, tá certo? Gente, agora vocês vão me dizer sim ou não, tá certo? Briófitas realizam fotossíntese? Sim, exatamente. Gente, é planta, então realiza fotossíntese. Pteridófita realiza fotossíntese? Sim, é planta, realiza fotossíntese, tá bem? Briófitas produz esporos? Produz? Sim ou não? Sim, produz esporos. Mostrei até para vocês na partezinha lá, né, da reprodução, que ela tem a parte esporófita, tá certo? E de lá saem os esporos. Então, sim. E as pteridófitas? Também, sim. Acabei de falar, né? Sair lá dos soros, tá certo? Os esporos. Então, todas as duas produzem esporos, tá bem? As briófitas, elas podem atingir alguns metros de altura? Não. Exatamente por elas serem avasculares, tá bem? E as pteridófitas, elas podem apresentar alguns metros de altura ou comprimento? Sim, pode sim, porque elas são o quê? Elas apresentam isso, vasos condutores, tá bem? Então tá aí a resposta.
Tá certo? Dá aí um tempinho para vocês tirarem um print. Bata um print, bata um print, bata um print. Pronto? Vamos lá. Gente, pela questão do avançado tempo, e a gente vai ficar aqui, ó, com gimnospermas, tá certo? Com gimnospermas, eu vou entrar ao vivo, tá certo? Em instantes, ou eu já enviei o link, né? Eu tô assistindo aqui junto com vocês, né? Eu não sei quanto tempo demorou aqui, junto com a direção da escola pra gente passar nas turmas, mas eu vou cronometrar direitinho. Então, nesse momento, se eu estiver assistindo aqui junto com vocês na escola, então eu já enviei o link lá no grupo do WhatsApp. Corre lá, corre lá, corre lá. Corre lá que eu mandei no grupo do WhatsApp o link do nosso Meet. Agora, se eu não mandei, se eu não mandei ainda, aguarda uns minutinhos que eu vou enviar aqui para o nosso segundo horário, tá certo? Mas eu chego já já. Eu vou vir correndo, vou vir voando. Tá bem? Então a gente entra aí com o Gimnospermas ao vivo. Até já, gente. Até já, até já, até já.